Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da aula 16. Na nossa aula de número 16, objeto de conhecimento, classificação dos seres vivos, reino vegetal, reprodução das plantas. E no detalhamento, reino vegetal, briófitas e pteridófitas, órgãos reprodutivos das plantas. Então vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula vamos falar sobre os vegetais. Bom, esse cenário rico em belezas naturais, né, com muitas plantas, muitas árvores, né? Um dia, gente, não existia tudo isso. As árvores, apesar, né, de estarem aí há muito tempo, elas foram aí descendentes, digamos assim, das algas verdes. É isso mesmo. Então, anteriormente, antes de existir as florestas exuberantes, né, com tantas árvores, com tantas plantas tão diferentes, existiam apenas as algas, né? E com o passar do tempo, da evolução das espécies, né, é que foram surgindo aí novas formas de vida. E as plantas foram as primeiras formas de vida que conseguiram conquistar o espaço terrestre, o ambiente terrestre, ou seja, fora da água. Mas ainda assim, né, nesse grupo de vegetais, a gente consegue perceber diferenças de um grupo para o outro. Existem grupos de plantas que vão ser mais dependentes da água, enquanto outros nem tanto, né? Bom, e para a gente começar a aprofundar esse conhecimento sobre as plantas, eu trouxe aqui algumas informações que são gerais sobre elas, né? Ou seja, o reino Plantae, ou reino Plantae, que é o reino dos vegetais, ele tem algumas características próprias. A primeira característica, gente, é ser multicelular, ou seja, ser formado por muitas células. E essas células são do tipo eucarióticas. Daqui a pouco a gente vai ver como é esse tipo de célula. São também seres autótrofos, quer dizer que são seres que produzem o seu próprio alimento. Então, as plantas, os vegetais no geral, eles são seres produtores, né? Quer dizer que eles produzem o seu próprio alimento e por isso são chamados de autótrofos. Então, eles conseguem aí aproveitar a luz do sol e transformar essa energia luminosa em energia química para a sua própria sobrevivência, para o funcionamento aí do seu organismo. E com isso, né, eles são chamados então produtores. Eles também possuem celulose em sua parede celular, vacúolos e cloroplastos, quer dizer que nas suas células, pessoal, vai apresentar aí celulose, que é um tipo de substância, né, existente aí na parede celular dessa célula, também vacúolos e cloroplastos. E quando a gente fala aí de celulose e cloroplastos, são estruturas, inclusive, que foram herdadas lá daquelas algas verdes, né, que já vieram aí com esse grupo de seres vivos. E como seria então a célula de uma planta? Vamos observar. Quando você olha para uma célula de uma planta, você vai identificar, gente, algumas características bem importantes. A primeira delas é com relação à parede celular formada por celulose. Então, essa celulose, ela é um polissacarídeo, ela é uma substância ali presente nas células dos vegetais e ela dá uma resistência para esse tipo de células, certo? Inclusive, gente, é a celulose que é extraída das árvores para produzir papel, por exemplo. Então, é uma estrutura aí bem importante, tá? Também ela vai apresentar ali os cloroplastos, que são essas estruturas em verde, né? Dentro delas existem ali pigmentos, como a clorofila, que vão participar do processo de fotossíntese, quer dizer, aproveitar aquela energia luminosa do sol e converter numa energia química. E tudo acontece ali dentro, olha, dos cloroplastos, que também só vão ser encontrados nos vegetais. E os vacúolos, que são essa estrutura em marrom, um pouquinho maior, né? Toma aí um bom espaço. Elas são aí próprias para reservar, armazenar água, tá? Então, elas impedem aí que essa célula ela perca tanta água. Então, esse vacúolo vai ajudar nessa reserva de água.
Essa célula vegetal, gente, também é chamada de célula eucariótica, porque o núcleo dela que você está vendo ali, olha, em lilás ou em roxo, né? Ela está coberta por uma membrana chamada carioteca. Então, as células que possuem um núcleo dentro desse compartimento, que é a carioteca, são chamadas de eucarióticas, certo? Então, essa é uma célula que representa aí a célula vegetal com todas as suas estruturas, certo? Bom, e para a gente prosseguir falando ainda das plantas, né? A gente vai perceber que elas podem ter aí uma classificação. Então, primeiramente, as plantas elas podem ser classificadas, gente, em criptógamas. Nossa, professora, que nome estranho, né? Criptógamas, gente, quer dizer que elas possuem ali a sua região reprodutiva, o seu aparelho reprodutivo escondido, que não é aparente, que não dá para ver, né? Então, são plantas que não possuem flores, cuja estrutura reprodutora é pouco visível. Tá? Então, as criptógamas são essas, que a estrutura reprodutora não está visível, não está aparente. E aí, dentro desse grupo das criptógamas, nós temos o exemplo ali, briófitas e pteridófitas. São nomes difíceis, mas eu sei que você vai aprender ao longo da nossa aula, né? Bom, existe outra classificação, que é o grupo das fanerógamas. Esse grupo, gente, é de plantas que possuem flores e cuja estrutura reprodutora é bem visível. É o caso das gimnospermas e angiospermas. Então, as fanerógamas, essa palavrinha aí, fânero, quer dizer que é visível. Essa nomenclatura está dizendo para a gente que a fase ou a parte estrutura reprodutiva dessas plantas, ela vai estar visível, como é o caso das gimnospermas e angiospermas que nós estamos vendo aí na imagem. O primeiro exemplo, que é o pinheiro, é o exemplo de uma gimnosperma, tá? Esse pinheiro é bastante comum em regiões, né, do extremo norte, ou seja, das regiões da América do Norte, né, do nosso planeta, e aí eles utilizam, inclusive, esse tipo de planta como planta ornamental, né, muito utilizada ali na época do Natal, por exemplo. No caso das gimnospermas, elas não vão produzir frutos e flores, mas elas vão ter sementes que vão estar aparentes ali no período, né, que elas surgirem. Então, a gente vai conseguir observar ali a estrutura reprodutiva dessa planta. Já no caso das angiospermas, como a gente está vendo aí no nosso exemplo, uma mangueira, né, ou seja, uma árvore frutífera. Nessa a gente vai identificar aí as flores, né, que vão surgir, e após as flores serem fecundadas, vai surgir o fruto. Dentro desse fruto, como no caso aí de uma manga, a gente vai ter uma semente dentro dela. E essa semente é uma estrutura reprodutiva que quando você planta, você tem novamente uma árvore, né, que vai dar frutos. Então, é um exemplo de angiospermas, e esses dois grupos, então, gimnospermas e angiospermas, estão dentro do grupo das fanerógamas, que são aquelas que possuem a estrutura reprodutiva aparente. Mas, nessa aula, a gente vai ficar um pouco com os dois primeiros grupos, né, das criptógamas, que são briófitas e pteridófitas. Então, vamos observar aí as características das briófitas, né? A gente está vendo aí que elas podem ainda ser classificadas como avasculares. O que seria avasculares, gente? Esse A é de negação, quer dizer que elas não têm estruturas vasculares, ou seja, que elas não vão possuir uma estrutura chamada xilema e floema, tá? Como exemplo aí das briófitas, a gente está vendo um musgo, certo? Então, essa estrutura, né, esse tipo de planta ou de vegetal é bastante comum em áreas que são úmidas, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouco, mas para a gente entender melhor, por hora, precisamos saber que as briófitas são avasculares, certo? Bom, no caso aí das plantas avasculares, gente, elas não possuem, né, essa estrutura, tá? Mas nós temos aquelas que são vasculares, ou também conhecidas como traqueófitas. E aí, nesse grupo, já vai ter o grupo das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E o que seriam essas vascularidades, né?
Imagine aí que o nosso organismo, o organismo humano, ele é composto por vasos sanguíneos, veias, artérias, capilares, que transportam o nosso sangue, e no nosso sangue vai sendo transportados os nutrientes que o nosso corpo precisa. No caso das plantas, elas não vão apresentar vasos sanguíneos, não tem sangue, né? Mas elas vão ter aí xilema e floema, que são então estruturas que vão transportar nutrientes, substâncias importantes para essa planta, também a água, né? E isso, gente, essa estrutura só vai ser encontrada nesses 3 grupos que nós estamos apresentando aí. Como exemplo, nós temos as samambaias, que são plantas aí bastante conhecidas, né? Geralmente tem em muitas casas, em vários locais é possível encontrar, e elas pertencem ao grupo das pteridófitas. Outro exemplo aí que tem também, que são vasculares, é o grupo das gimnospermas, a gente já viu aí o pinheiro como exemplo, e também, né, a mangueira, ou seja, uma representante do grupo das angiospermas. Então, todas essas, pessoal, elas vão ter aí vascularização, vão apresentar xilema e floema, e isso dá para elas uma liberdade, digamos assim, para que elas possam crescer mais. A gente vê aí que a samambaia ela ainda é um pouco reduzida, né? Mas os pinheiros, as mangueiras e outros tipos de árvore, eles podem chegar a alcançar muitos metros por conta, então, dessa questão evolutiva, né? Desse sucesso evolutivo, dessa característica aí de possuir xilema e floema, que permite a elas, né, não depender tanto da água para conseguir se nutrir, para conseguir se reproduzir, né? Mas isso não é o caso aí do grupo que a gente vai falar, que é o grupo das briófitas. Então, onde que a gente vai encontrar briófitas? Em um ambiente como esse, olha, que tem bastante umidade, que tem bastante sombra, né? Se você observar aí, olha, nessas rochas que nós temos aqui ao redor, você vai perceber que existe uma camada fina ali de vegetação. E o que seria essa camada fina de vegetação? São aí os musgos, tá? Esses musgos, gente, eles são aí do grupo das briófitas. E eles precisam, né, estar em um ambiente assim, bastante úmido, com sombra, sem muito sol, né? Porque eles dependem muito da água. É o grupo mais antigo dos vegetais, né? É o primeiro grupo que conquista o ambiente terrestre, mas que ainda é muito dependente da água, ou seja, de locais que tenham bastante umidade ou de locais que tenham mesmo presença de água, né? Você, quando visita uma cachoeira, você vai com certeza encontrar rochas e até troncos de árvore ou no chão, né, a presença desses musgos, certo? Bom, e esses musgos, eles não chegam a alcançar, né, um tamanho muito grande, eles não passam ali de 50 ou 40 centímetros, né, de comprimento, são muito pequenininhos, para a gente enxergar detalhes deles só com uma lupa, né, com uma lente de aumento ali para conseguir enxergar melhor, certo? E quais as características gerais desse grupo das briófitas? A gente está vendo aí que eles são avasculares, ou seja, eles não possuem aquelas estruturas que nós falamos anteriormente, xilema e floema, que vão transportar nutrientes dentro do organismo de um vegetal. Isso não é uma realidade nas briófitas, por isso que nós chamamos elas de avasculares. Elas precisam da água, ou seja, para se reproduzir, elas precisam mesmo da água, por isso que elas estão inseridas em ambientes assim com bastante umidade, né? E precisam estar em locais úmidos, porque a presença dessa água, então, vai ser bem importante, né, para o ciclo de vida desse tipo de vegetais, né? Então, dentro desse grupo das briófitas, nós não temos só os musgos, nós temos outras espécies de plantas que também pertencem ao grupo das briófitas. Então, vamos conhecer. Nós temos aí como representantes do grupo das briófitas os musgos, que nós já falamos, as hepáticas e os anthoceros ou antóceros. E você está vendo a imagem de cada um deles, né? Os musgos são aqueles mais verdinhos, né? São bem pequenos, podem ser confundidos ali com o lodo, mas o lodo é outra coisa, tá, gente? Então, os musgos, inclusive, eles são indicadores
que aquele ambiente onde eles estão presentes é um ambiente livre de poluição, porque eles precisam estar em um ambiente limpo. Já as hepáticas são plantinhas com folhinhas muito pequenas, né? Esse nome hepática é porque se assemelha ao fígado, né? E aí colocaram esse nome então nelas. Também são muito dependentes da água e vão estar no mesmo ambiente que os musgos. E os antóceros, eles são um pouquinho mais alongados, né? Como se fosse uma cápsula extensa, parecido com uma grama, mas eles não são gramas. Então, eles são antóceros e também pertencem ao grupo das briófitas, ou seja, é aquele grupo que depende muito da água, que está ali no ambiente terrestre, mas que ainda precisa bastante de umidade, certo? E como que esse grupo ele vai se reproduzir, né? Como nós conhecemos, a estrutura reprodutiva deles não está aparente, mas a gente vai conhecer como que funciona então o ciclo reprodutivo desse grupo de plantas. Então observe aí que nós vamos ver o ciclo, tá, de vida das briófitas. Observe aí que a gente está usando o musgo como exemplo, tá? Então a gente vai considerar aí que a gente está vendo o musgo. Pessoal, os musgos, eles vão se reproduzir por duas formas, certo? Então, eles podem formar aí o que a gente chama, né, de estrutura gametofítica, certo? Ou seja, eles vão formar gametófitos. Essa palavrinha já vai remeter para a gente que tem a ver com gametas, ou seja, a produção de células que vão ser responsáveis aí pela reprodução, tá? Então, a gente vai ter, inclusive, a separação, tá, desses dois gametófitos. A gente vai ver que existe o gametófito feminino e o masculino, tá? Então, aqui dentro do gametófito feminino, a gente vai ter uma estrutura que é chamada de arquegônio. E dentro dela vai ter a osfera, que é como se fosse o óvulo, né, dos animais. E aqui na outra estrutura masculina, a gente vai ver o anterídeo, tá? Essa parte aí mais clara está mostrando para a gente o anterídeo, que produz os anterozoides. São células semelhantes aos espermatozoides, tá? Inclusive, pessoal, essa planta, né, ela não tem ainda caule, folha e raízes verdadeiras. O que elas vão ter é filóide, tá? Que são aqui as folhas, o rizóide, que são as raízes, e o cauloide, que constitui aqui essa estrutura. Então, elas não vão ter tecidos verdadeiros, ou seja, aqueles que a gente realmente pode chamar de raiz, caule e folha. Então, esses gametófitos, eles vão produzir células reprodutivas, né? O anterozoide aqui, que é a masculina, e a osfera, que é a feminina. Para que eles se encontrem, gente, é necessário aí existir a presença de água. Então, eles vão se reproduzir justamente num período chuvoso, ou se esse musgo estiver aí próximo a uma cachoeira, a um rio, né? Quando essa água aí eventualmente cair sobre ele, essa célula reprodutiva que foi aqui produzida no gametófito masculino, vai então, juntamente com a água, cair no gametófito feminino. Com isso, pessoal, vai gerar aí uma estrutura, tá? Depois aí, né, que essas células se encontraram, vai gerar aí essa estrutura que vai produzir esporos, tá? Então, a gente percebe aí que essa estrutura, gente, ela vai produzir esses esporos e a gente vai chamar, então, de esporófito, certo? Então, vamos ver aqui, olha, que são os esporófitos, é a outra fase da reprodução, então, desses musgos, ou seja, das briófitas, certo? E aí, o que vai acontecer? Eles vão produzir aí esse esporófito produz uma cápsula que libera esses esporos em um determinado momento. Então, quando esses esporos eles caem aí sobre o solo, né, e encontram condições favoráveis, ou seja, vão encontrar umidade, vão encontrar aí condições boas para que eles se reproduzam, eles vão então germinar, vão gerar novos gametófitos e o ciclo se conclui assim, né? Então, eles ficam nessa alternância, certo?
E a gente vê aí, olha, que existe uma fase gametofítica, que produz gametófitos, onde a gente vê aqui o exemplar feminino e masculino. E a gente vai ver uma fase esporofítica, que é quando eles produzem os esporos, certo? Então, essas duas fases, elas ficam se alternando, porém, a fase predominante é a fase dos gametófitos. É aquela fase que a gente vai ver ali, né? A estrutura feminina e a estrutura masculina diferenciadas, certo? Então, esse é o ciclo de vida das briófitas, dos musgos, das hepáticas, dos antóceros, como a gente conheceu. E agora a gente vai falar um pouquinho das pteridófitas, que é uma outra classe aí de vegetais, mas que também é muito dependente da água. E como a gente aprendeu, existem algumas características que podem estar presentes em um determinado grupo e ausentes em outro. No caso aqui das pteridófitas, né, elas são um grupo que vão apresentar algumas estruturas que são gerais aí, né, a outros grupos. Bom, quais são então as pteridófitas, né? Um grande exemplo está aqui, olha, que são as nossas samambaias, tá? É muito comum a gente encontrar na casa de pessoas que gostam de cuidar de plantas, né? Com certeza na casa da sua avó vai ter lá um vasinho de planta com uma samambaia, né? E quais são as características que pertencem a esse grupo? Elas são então vasculares, quer dizer que elas possuem, que elas apresentam aqueles vasos condutores de seiva, que são o xilema e o floema que nós citamos. Elas também vão precisar de um ambiente úmido e sombrio, ou seja, que tenha bastante sombra, que tenha bastante umidade. Não necessariamente precisam estar próximos da água, mas elas precisam sim de água como todos os outros vegetais, né? No caso das pteridófitas, elas já vão apresentar estruturas verdadeiras, ou seja, elas já vão ter raiz, caule e folhas, mas elas não vão possuir aí sementes e frutos, nem flores, tá? E isso aí são características de outros grupos que nós vamos conhecer depois. Então, no caso aí das pteridófitas, elas possuem todas essas características. E quais são os representantes desse grupo, além das samambaias, né? Então, vamos conhecer. Nós temos aí as avencas, as samambaias e cavalinhas. São todos exemplares, né, desse tipo de grupo, desse grupo aí, né, das pteridófitas, certo? E aí elas são muito pequenininhas também, certo? São aí delicadas, precisam de um cuidado, né? Quem gosta de cuidar de plantas sempre vai ter ali essa planta bem vistosa, né, no seu vasinho, vai regar sempre, porque elas dependem muito de água. E como é que é o ciclo reprodutivo desse grupo, né, do grupo das pteridófitas? A gente vai perceber aí que elas também têm um ciclo reprodutivo, tá? Então, vamos observar aí na nossa imagem. Nós vemos aí que as samambaias, elas vão formar essas folhinhas, né? E se você é curioso, já foi lá observar mais de perto, já percebeu que atrás dessas folhas tem umas estruturas escuras, né? Que são aí uma região, tá? Que vai liberar esporos. Então, no caso aí, essas estruturas são chamadas de soros, ok? Não é soro, não, é soros mesmo. E aí o que acontece, gente? Essa estrutura que nós chamamos de soros, ela vai liberar esporos e vai formar um gametófito, semelhante àquele gametófito que nós vimos lá nos musgos. E dentro desses gametófitos, a gente vai ver a presença tanto da célula reprodutiva feminina quanto da masculina, olha. Então, o anterozoide vai nadar até a oosfera dentro dessa estrutura aqui, que nós chamamos de gametófito, e ele tem um nomezinho, tá, gente? Essa estrutura aí, em forma de coração, se chama prótalo, certo? Ou prótalo, né? Então, depende aí muito da tradução de cada livro. E nesse caso, esse prótalo ou prótalo, ele vai produzir tanto o anterozoide, que é a célula reprodutiva masculina, quanto a oosfera, que é a célula reprodutiva feminina. E aqui, dentro desse gametófito do prótalo,
vai acontecer aí a união deles dois. Agora, para acontecer essa união, gente, precisa de água. Então, por isso que elas vão estar, né, melhor aí se desenvolvendo em ambientes úmidos, em ambientes onde exista água. E aí, depois da união desses gametas, a gente vai perceber que começa a crescer aí um novo esporófito jovem, ou seja, uma nova plantinha aí, né, de samambaia vai começar a surgir, tá? E nós vemos aí a presença, então, do esporófito, que é essa região aí que tem essas folhas, e o gametófito, que é onde existem as células reprodutivas. E também, gente, na questão aí das pteridófitas, esse ciclo fica se alternando, mas a predominância vai ser justamente na fase esporofítica, ou seja, na fase que apresenta esporos, tá? Então, por isso que a gente vai ver aquelas folhas, né, bem bonitas, com os soros na região de trás dessas folhas, que é onde guarda ali os esporos, certo? E só para a gente entender melhor, né, quais as principais diferenças entre esses dois grupos que nós estudamos, vamos ver aí algumas características importantes. Então, qual é a importância das pteridófitas para a natureza, né? Elas são muito importantes, tá, gente? Elas podem aí ser utilizadas como bioindicadores da qualidade ambiental. Quer dizer que se elas estão inseridas em um ambiente, quer dizer que esse ambiente ali é saudável, pelo menos para elas, né? Está livre ali de grandes poluições. Ajuda a manter a umidade do solo e a prevenir a erosão. Então, quando a gente tem ali o estabelecimento de vegetais no solo, vai proteger ele contra a erosão, contra o ressecamento, né? E aí vai deixar esse solo mais saudável. Remove poluentes do ar e do solo. Então, como todas as plantas, né, elas vão captar aí, por exemplo, o gás carbônico da atmosfera e vão devolver para o ambiente o oxigênio, ou seja, elas estão removendo ali poluentes do ar e do solo. E as diferenças principais entre esses dois grupos. Observe aí que as briófitas não possuem corpo diferenciado em caule e folhas verdadeiras, diferentemente das pteridófitas, que apresentam essas estruturas. Então, as briófitas vão apresentar filóide, cauloide e rizóide, enquanto as pteridófitas já apresentam raiz, caule e folhas verdadeiras. As briófitas, elas não possuem aí vasos condutores de seiva, portanto, são avasculares. Em pteridófitas, a gente já vai observar aí xilema e floema, são observados, sendo essas plantas, portanto, vasculares. Então, o grupo das briófitas é avascular, não possui ali as estruturas xilema e floema, e as pteridófitas já apresentam xilema e floema, que são aí vasos condutores de seiva. Nas briófitas, a gente vai observar também, a fase do ciclo mais duradoura é a fase gametófito, e nas pteridófitas, a fase de vida mais duradoura é o esporófito, ou seja, a fase de vida produtora de esporos. Então, a gente observa aí já uma diferença entre os dois. Nas briófitas, nós temos aí os gametófitos como predominante e os esporófitos nas pteridófitas como predominante, certo? Bom, a gente viu aí várias informações sobre o grupo dos vegetais, né? Falamos dos grupos das briófitas e das pteridófitas, que são chamados de criptógamas porque não possuem a sua estrutura reprodutiva aparente. Conhecemos um pouco mais sobre quais são os exemplares de cada um, as principais diferenças entre eles, né? Desse grupo aí tão importante, desses grupos que conquistaram aí o ambiente terrestre. Eu espero que você tenha compreendido e até uma próxima.